Essa semana foi uma semana atípica. Na verdade, não chega a ser tão atípica. Como eu acompanho a questão política no Brasil já há muitas décadas, que a gente acompanha e vê as mudanças de governo, da ditadura militar para o retorno à democracia, as confusões, os impeachments e por aí vai. Então a gente já acompanha muita coisa. Essa semana nós fomos surpreendidos novamente, não tão surpreendidos também, porque, digamos, quem está acompanhando regularmente as notícias está, digamos, vendo os ventos de mudança, vê onde há, como aquele ditado, onde há fumaça há fogo. Então nós vemos assim que no Brasil, de forma especial, até uma pessoa mandou para mim um post dizendo, né, o Brasil é a quarentena mais emocionante que tem no mundo, né? Porque aqui, afinal de contas, é o Brasil, então acontece de tudo nesse período de quarentena. Mas nós vimos que, principalmente de quinta-feira para cá, houve assim muitos comentários, muita gente chegando na mídia por causa dessa saída do Moro, do Sérgio Moro do Ministério do Ministério da Segurança, da Justiça. Nós vimos esta mudança, né, acontecendo, daí há críticas, daí as pessoas que eram a favor de Bolsonaro começam a ficar contra Bolsonaro, os que eram a favor de Sérgio Moro começam a ficar contra Bolsonaro, ou eram a favor de Bolsonaro, estão contra Sérgio Moro. E é interessante que eu vi um artigo essa semana muito curioso, chamado o perigo da messianização da política, ou seja, o perigo de se fazer políticos de messias. Embora o nome do presidente seja Messias Bolsonaro, né? É irônico isso. Mas é interessante que... Parou? Não. Nesse processo, o que acontece? Nós vemos que muitos evangélicos, muitos cristãos, que têm desde do ano de 2018, têm colocado a fé num governo humano. É interessante que a palavra de Deus nos adverte muito sobre o risco disso, porque é óbvio que nesse mundo nós queremos uma vida melhor, nós queremos uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. Lembro de uma sobrinha minha, na última vez que estive no Canadá, em agosto do ano passado, que foi curioso porque ela se mudou do Brasil para o Canadá e dizendo, olha, não aguento a promiscuidade, a imoralidade do Brasil. E foi curioso que justamente no dia que nós chegamos lá em Vancouver, eles moram em Calgary e nós nos reunimos, a minha filha, meu genro, o meu neto e dois casais de meus sobrinhos que estão morando em Calgary. E foi engraçado porque neste domingo justamente estava tendo a parada gay em Vancouver. Então foi muito contrastante, porque essa minha sobrinha, naquela visão, o Brasil é muito promíscuo, mas nós chegamos e vimos algumas aberrações nas ruas, as pessoas como se vestiam, como se apresentavam, e mesmo a mobilização do Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro britânico, que é totalmente a favor das causas LGBT. Então eu achei engraçado a cena, né? E ela tendo que ver os seus filhos pequenos falando, mãe, o que é isso? Por que a pessoa está vestida daquele jeito? Então há um certo pensamento de que o Evangelho nos garante um reino na terra que seja assim, agradável, perfeito, que nós vamos ter um Messias, que vai ter um líder político apoiado pela igreja, que vai fazer a vontade de Deus. E nós devemos tomar cuidado com isso. E hoje eu queria falar justamente sobre o reino dos céus. Porque os cristãos, nós que cremos no Evangelho, nós que cremos na palavra de Deus, nós que cremos na pessoa de Cristo, nós devemos colocar os pés no chão e entendermos que o reino dos céus não estabelece que nós vamos ter um governo infalível. A Igreja Católica já pecou nisso por muitos séculos, quando estabeleceu o dogma da infalibilidade papal, como que dizendo, o Papa não erra, o Papa não comete falhas, ou a infalibilidade da Igreja, como a Igreja não comete falhas. Isso não existe nesse mundo. E eu gostaria de falar sobre um pouquinho do reino dos céus, porque é um assunto muito importante no Evangelho. Se você pegar o Evangelho, ele vai abordar dois momentos sobre o reino dos céus. O primeiro é o reino dos céus e o segundo é o reino de Deus. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, de forma muito clara, Jesus ele vai falar normalmente sobre o reino dos céus.
É o reino dos céus, em sua maioria, se eu não me engano, há 8 referências somente a reino de Deus. Mas há 31 referências a reino dos céus só no Evangelho de Mateus. Como que falando, e os judeus, como aqueles que conhecem um pouquinho do contexto do Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. E os judeus tinham aquele apego à tradição judaica, às promessas judaicas, à promessa do estabelecimento da Terra Santa, e eles viviam em função deste reino da terra. Tanto que os fariseus, os saduceus, eram partidos políticos propriamente, que tinham uma ingerência política e estavam ali macumunados com Roma, macumunados com o poder. E Jesus ele começa a falar do quê? Do reino dos céus, falando, olha, o reino dos céus não é o reino da terra, o reino dos céus não é o reino dos homens, o reino do céu não é a mesma coisa. Jesus, quando você chega em Mateus, se você quiser ir comigo lá, ele tem uma advertência muito graciosa, que eu creio que é uma das que transmite o maior consenso sobre o que Jesus tenta traçar nessa linha divisória entre céu e terra, entre aquilo que Deus quer e aquilo que os homens anseiam. E ele diz justamente no capítulo 6, é um texto muito conhecido, quando ele fala sobre a ansiedade da vida, a solicitude da vida. E ele diz, ele começa falando a respeito, não andeis ansiosos, verso 25 do capítulo 6 de Mateus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem dos vossos corpos, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem se ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial, vosso Pai dos céus, o vosso Pai que está acima da terra, dessas limitações humanas, a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, ou alguns minutos, ou alguns centímetros ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Aqui é interessante que ele está falando do Pai do céu e ele cita Salomão como sendo o maior referencial de honra, de glória, de majestade que havia existido na terra de Israel. Era o rei mais próspero, era o rei mais sábio, era o rei mais rico. Foi o período em que o reino de Israel conseguiu a sua maior, digamos, abrangência de terras, a sua maior extensão de terras. Então ele fala, nem Salomão se vestiu como as ervas do campo, e Deus cuida delas, quanto mais não cuidará de vós. E diz assim, verso 31, porquanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, os que não esperam em Deus, os que não têm relação com Deus, os que não têm promessas de Deus, os gentios é que procuram todas estas coisas. Os gentios, os que estão distantes, os que estão longe de Deus, é que vivem nessa preocupação. Preocupação com o reino da terra, preocupação com a glória deste mundo, preocupação com o que vão obter ou como vão viver neste mundo, se vão ter, se vão possuir, se vão conquistar. E ele chega na sequência e diz, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste, novamente Jesus vem colocar esse parâmetro, o vosso Pai Celeste, não é o vosso Pai da terra. Porque é lógico, como pai eu quero o melhor para minhas filhas, eu quero que elas sejam profissionais bem-sucedidas, eu quero que elas alcancem glória, eu quero que elas se enriqueçam, que elas sejam prósperas. É lógico, qualquer pai, qualquer bom pai deseja isso para os seus filhos. Mas Jesus fala, olha, o vosso Pai Celeste não tem essa mentalidade, ele não tem essa visão. Por isso que ele diz assim, o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, Deus não está alheio à tua necessidade. Mas ele diz aqui, buscai, pois, em primeiro lugar o reino, o seu reino, o reino do Pai Celeste, ou seja, o reino dos céus, do qual ele fala 31 vezes, só em Mateus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com os dias de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então Jesus ele traz aqui nesse texto algo referente a algo muito importante. Ele fala assim, olha, vocês têm um Pai no céu. Um Pai no céu que pensa diferente. Deus, quando fala a respeito disso, você fala, os meus caminhos não são os seus caminhos,
os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, assim como a terra está distante do céu, assim também está distante os meus pensamentos dos vossos pensamentos. Então Jesus, ele vai traçar muito bem sobre esse quesito, deste conceito de um Pai que está nos céus, que vê, ele tem uma cosmovisão muito maior do que a que nós temos, uma amplitude de visão muito mais clara daquilo que realmente é necessário do homem. E ele diz, olha, vocês devem buscar em primeiro lugar o quê? O reino dos céus. E nós vemos hoje que há quase uma militância de muitos evangélicos em prol do reino da terra. Uma militância dos homens em prol de um governo que nos represente. E na verdade, irmãos, não há nenhum governo na terra, nem no passado houve, e existirá no futuro somente quando vier estabelecer-se na terra definitivamente o reino de Jesus. Enquanto não for estabelecido este reino de Jesus, entenda, nós não vamos ser uma representatividade do reino celeste. Nenhum presidente, nenhum governante, nenhum líder político fará isso. O mais próximo que teremos disso é o anticristo, que virá com uma pseudo-teocracia em que ele será Deus, em que ele se declarará como Deus e o mundo seguirá. Mas até lá nós devemos entender que não há nenhum líder político que poderá ser o Messias, que vai mudar a sorte da humanidade. Por quê? Porque o mundo jaz do maligno, porque o mundo já dentro de uma filosofia que é contrária, que é diametralmente contrária ao reino dos céus. Então, Jesus ele vai abordar justamente esses conceitos. Existe o reino dos céus, existe o reino da terra. Existe o reino dos homens, existe o reino de Deus. E é interessante que no Evangelho de Mateus, como ele fala muito sobre o reino dos céus, se você for no capítulo 20... você vai ver qual é a expectativa. Lembra que ele está falando de Salomão, sobre o vestir, sobre o comer, ou seja, preocupar-se com aquilo que vai trazer um bem-estar, um sucesso, uma realização. Mas se você vai no capítulo 20 de Mateus, você descobre o seguinte, olha, a mãe a mulher de Zebedeu, mãe de Tiago e de Pedro, chegam para Jesus e fazem a seguinte colocação. Então chegou, verso 20 do capítulo 20, uma referência fácil, Mateus 20, 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando, pediu-lhe um favor. Veja, ela chega diante de Jesus, ela reconhece a divindade de Jesus, ela reconhece a autoridade de Jesus, ela o adora e Jesus recebe a adoração dela. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino, quando chegar este reino dos céus, manda com que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Vocês não sabem o que pedem. E é interessante que depois ele vai fazer alguns comentários, mas ele chega assim, verso número 25. Então Jesus, chamando-os, disse aos seus discípulos, sabeis que os governantes dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Percebem que aqui Jesus ele vai transmitir um conceito do reino dos céus. O que é o reino dos céus? Ele diz, não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, este entre vós será este que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Então, percebem aqui, Jesus está falando, olha, a filosofia do mundo é essa, não importa quem nós venhamos colocar no governo. Como cidadãos da terra, é lógico, devemos exercer o direito do voto, devemos pensar nos melhores candidatos para colocá-los nas suas responsabilidades, nas suas instâncias de governo, mas nós devemos entender que os homens continuarão sendo homens, e na filosofia do mundo de hoje, infelizmente, o conceito que nós temos é o quê? É que os homens, como homens naturais que são, vivem dentro dessa dimensão. Eles não sobem ao poder no princípio de servir, mas eles sobem ao poder, e eu já, como disse, há várias décadas acompanho a política, e não só a política do Brasil, mas a política mundial, e gosto muito de história também, li muito sobre as políticas desenvolvidas nos séculos, desde a antiguidade
antes de Cristo, como entrando pela era cristã, nos últimos 2000 anos, o que nós vemos é essa filosofia. Os reinos dos homens estão somente numa perspectiva: como eu posso me servir do cargo, como eu posso me servir da função que eu estou, como eu posso me dar bem na condição que eu estou. Por isso engana-se a pessoa que espera que haverá um governo justo na terra, que haverá um governo dos homens em que haverá justiça, em que haverá propriedade, em que haverá honestidade, em que a pessoa que estará no governo será infalível. É interessante que o povo de Israel passou por esse dilema no passado. Quando nós chegamos no livro de 1 Samuel, capítulo 8, se você quiser ir comigo lá, capítulo número 8 de 1 Samuel, o povo de Israel está passando por um dilema. Ele vê o exemplo das nações, e Israel não tem rei. E por Israel não ter rei, o que acontece? Eles começam a se sentir deslocados no contexto político-social do mundo. E então eles começam a fazer o que para Deus? Deus nos deu um rei. E é interessante que quando eles pedem um rei, eles estão confrontando a posição do patriarca, do líder religioso que exerce uma função sacerdotal como profética, que é Samuel, nos seus dias. E no capítulo 8, então, Samuel comparece diante do povo, sabendo do pedido do povo, e o povo então indaga justamente isso. Verso número 4. Então os anciãos de todo Israel se congregaram, capítulo 8 de 1 Samuel, verso 4. Então os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: vês, já estás velho e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Ou seja, é interessante que aqui Deus havia tirado o povo do Egito, Deus havia trazido o povo para a terra prometida, a terra de Canaã, e estava naquele conceito: eu não quero que vocês sejam como as outras nações. O convite de Deus e o apelo de Deus para Israel era: vocês não serão como as outras nações. Eu vos chamei para ser diferente das outras nações. Vocês, como meu povo, que leva o meu nome, vocês têm que entender que vocês fazem parte de um outro grupo, de uma outra realidade. E aqui eles falam: não, mas Deus, nós não queremos isso. Nós queremos ser, o que diz o versículo aqui, nós queremos ser como as outras nações. E é interessante que, olha o que diz o texto: porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Samuel foi a Deus. Samuel estava como representante de Deus naquilo que até aquele momento seria uma teocracia. E nós devemos entender que o homem até então, no período dos juízes, que trouxe uma maior consolidação social das tribos em torno de uma liderança espiritual, uma liderança centralizada, foi Samuel. Quando você lê o livro de Juízes, você vai ver que havia muitos líderes, muitos juízes, mas eles eram os juízes regionais. Eles não tinham uma abrangência nacional. Assim como muitos deles, eles governaram em períodos, exerceram o seu juizado em períodos paralelos. Então, por isso há muitos juízes narrados no livro de Juízes. Samuel, por sua vez, ele vem no final do período dos juízes e vem como aquele que começa a trazer uma consolidação nacional, de uma ideia de unidade, de propósito, das tribos unidas em cima de uma liderança. E Samuel exercia uma liderança profética e uma liderança sacerdotal, com revelação de Deus, com direção de Deus. E ele foi orar a Deus e diz o verso 7, disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo. O povo quer uma liderança? Eles terão uma liderança. O povo quer um governo? Eles terão um governo. Veja o que ele afirma: em tudo quanto te dizem, atende, pois, a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te rejeitam a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Então, nessa teocracia, nós vemos que o povo olha para aquilo e fala: nós não queremos que Deus nos reine, que Deus nos reja, que Deus nos reine sobre nós. Essa é a mesma escolha do povo, é a mesma escolha de Adão lá no capítulo 3 de Gênesis. Deus disse: eu estou colocando entre vocês o caminho do bem e do mal, o caminho da vida e da morte, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida.
E vocês devem escolher entre esses dois, uma escolha simples. Se fosse múltiplas escolhas, fica mais complicado, mas entre duas escolhas, venhamos e convenhamos que não precisa você ter uma profundidade de conhecimento para entender qual é o processo de Deus, principalmente se você conhece a Deus. E no caso Adão, ele fez o quê? Não, Deus deu um caminho, mas eu não quero não quero seguir o caminho de Deus. A mesma coisa o povo faz aqui. Deus fala, olha, eles estão me rejeitando, porque eles querem ser dirigidos por homens que são iguais a eles, falíveis como eles. E é interessante que aqui ele traça o perfil dos governantes do mundo, independente do período que seja, pode ser lá na Torre de Babel, logo depois de Noé, vindo até os dias de hoje, seja Estados Unidos com Trump, seja Brasil com Bolsonaro, seja a China me fugiu o nome do presidente, do representante chinês, ou seja o Putin na Rússia, ou seja o Erdogan na Turquia, seja lá quem for. Todos esses são governantes que regem os seus países, que governam os seus países, não segundo as normas de Deus, mas segundo as normas dos homens. E qual é as normas dos homens? Veja só o que diz. Verso 9. Agora, pois, atende a sua voz, Deus diz, porém adverte-os solenemente e explica-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre vós, sobre eles. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, e que lhe pediam um rei, e disse, este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros, como cavaleiros, para que corram adiante dele. Ou seja, se ele vai para a guerra, quem vai para a guerra não é ele, mas à frente vão os seus filhos. Quem vai sustentar o poder do rei são os soldados. Os soldados não são os filhos do rei. Os filhos do rei ficam poupados no palácio. Ele coloca quem? A infantaria à frente. O povo que é bucha de canhão. A bucha de canhão não é a família real. A bucha de canhão é o povo. É o pobre, é o desfavorecido. É o que precisa dessas estruturas para continuar vivendo. Ele diz, ele tomarão os seus filhos para estar à frente, para estar a seu serviço, para atender às suas expectativas e a manutenção do seu cargo. E continua ainda. Esse será, que mais? E uns para capitães de 1000, outros para capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos, ceifarem as suas messes, outros para fabricarem as suas armas de guerra e aparelhamento dos seus carros, tomará suas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, ou seja, ele olhará para você, povo, é assim que os governantes nos olham. Eles nos olham. Não há como olharmos a administração governamental e olharmos, eles estão governando como se estabelece o conceito democrático, um governo do povo para o povo. Não, eles pensam somente em quê? Como eles podem lucrar, como eles podem ganhar, como eles podem se beneficiar. E normalmente nós vemos esse nepotismo dentro da política, que é o quê? Onde o pai no poder abençoa o trabalho em prol de beneficiar os seus filhos, os seus parentes, os seus amigos. É uma troca de poder. Ele vai falando justamente isso. Ó. E tomará suas filhas para perfumistas, cozinheiras, padeiras. Tomará o melhor da vossa lavoura, os seus impostos. Você acha impostos justos? Pelo que recebemos em prol do que pagamos é justo? Tanto que a própria palavra imposto significa isso. É algo que é colocado de forma obrigatória sobre a tua vida. Não é uma disposição de boa vontade dizendo, não, o governo tem feito muito por mim, então eu vou colaborar com o governo. E normalmente quando nós vemos as campanhas políticas, nós vemos que muitos que colaboram com a campanha política financeiramente estão pensando em quê? Em usar do governo depois para se beneficiarem. E diz assim, tomará o melhor das vossas lavouras, das vossas vinhas, das vossas olivais e dará aos seus servidores. E as vossas sementeiras, as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos, as vossas servas, as vossas melhores jovens, os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe sereis por servo. É essa a questão. É isso que Deus fala, olha, vocês querem um governo? Um governo humano? O governo humano é isto.
Não vai fugir, independente do país que você vai, independente do governo que se tenha, independente do quão correto aparentemente seja uma democracia, esta é a filosofia. Há aqueles que se dão bem em cima do governar sobre aqueles outros que estão debaixo da sua autoridade, debaixo do seu poder. Então, nessa dimensão, nós devemos perceber o quê? Que nós devemos entender a diferença entre o reino dos céus e o reino de Deus. Você fala, mas por que Deus permitiu? Porque Deus tem o desejo de ser rei sobre a terra. Deus tem o desejo de ser o governante sobre as nações. Deus tem esse propósito. E Deus tem o desejo de estabelecer sobre nós um rei. E aqui vem a questão mais importante. Porque o mais importante não é o reino, mas é o caráter de quem reina. Tanto é que quando você vai em Deuteronômio capítulo 17, lá no Velho Testamento, né, lá no Pentateuco, Deuteronômio capítulo 17, você vê um paralelo entre o que Deus estabelece. Veja, há uma diferença entre a narrativa do rei que Deus dá, de acordo com o desejo, o propósito e a visão do povo. Porque eles queriam um rei à semelhança das outras nações. Então ele deu o quê? Eu vou dar para vocês um rei como vocês querem, à semelhança dos outros reis. Mas quando você chega no capítulo 17 de Deuteronômio, você vê que Deus vai traçar um perfil diferente de rei. Tanto que ele fala aqui, quando chega no capítulo 17, verso 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que acham ao derredor. Percebe? A temática é a mesma, só que a diferença é aqui. Nós queremos um rei como tem as outras nações, mas não um rei igual ao rei das outras nações. Percebe essa diferença? E ele vai dizer então, estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Entenda? Vocês podem ter um rei, um governo como tem as outras nações, mas o governante será um governante segundo o coração de Deus, segundo o propósito de Deus. Daí você pode falar, mas pastor, nós vemos a história do povo de Israel. Você encontra ali, fala-se lá em Atos mesmo, diz o seguinte, encontrei Davi, o homem segundo meu coração. Davi foi um excelente rei. Você pode pensar, este rei que está sendo previsto aqui é um rei como Davi. Você deve perceber o seguinte, que humanamente Davi, ele estava sujeito às mesmas intempéries e falência dos homens. Saul foi um grande rei também. Ele governou por 40 anos. Ele estabeleceu a monarquia, ele estabilizou a monarquia. Ele unificou as tribos de Israel, que eram seminômades, em torno de um governo central. Saul foi uma pessoa extremamente importante para a estruturação da nação de Israel como uma monarquia. Saul foi muito importante, ele fez muitas coisas boas, mas ele cometeu muitos deslizes e muitas loucuras. Davi, ele fez muitas coisas boas e era um homem segundo o coração de Deus, mas quantos desatinos por causa dos pecados de Davi, o reino de Israel teve que enfrentar uma guerra civil. Porque a guerra que houve de Davi e Absalão foi por causa da incompetência de Davi, por causa do seu adultério, por causa da sua falha com Betseba, por causa do homicídio de Urias, que era marido de Betseba, que ele mandou matar. Como governante ele tinha esse poder, e ele usou desse poder para matar o seu amigo. E como consequência Israel passou por uma guerra civil, onde talvez centenas ou milhares de pessoas tenham morrido, talvez até centenas de milhares tenham morrido, numa guerra civil promovida pelo pecado do seu rei. Então veja aqui, no capítulo de número 17 de Deuteronômio, começando no verso 15, diz, estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, olha só as características desse rei, porém ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho, tampouco para si multiplicará mulheres, e para que o coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata e ouro. Ou seja, este rei aqui não é um rei que está preocupado com o quê?
não está preocupado em ser rico, não está preocupado em ter muitas mulheres, não está preocupado com as vãs filosofias e passageiras futilidades ao qual o homem coloca a razão da sua própria existência e a razão do exercer do poder, e diz, nem multiplicará para si prata ou ouro também. Quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado. Ou seja, quando ele vai legislar para si mesmo valores que não vão somente reger o povo, mas vão reger os seus princípios, as suas escolhas. Ele escreverá diante de si um traslado, ele fará um conceito desta lei, ele fará uma cópia desta lei no livro, que está diante dos levitas e sacerdotes, e terá consigo, ele terá essa lei junto dele, e nela lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei, e este estatuto para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Percebem? É um homem que Deus escolhe, é um homem voltado para Deus, é um homem que não tem como propósito principal o enriquecer, o empoderar-se, o livrar-se do mal, mas é um homem que se preserva do mal, cumprindo o propósito e a vontade de Deus. Daí você fala, mas isso não existe, nunca existiu. E sinto, nunca existirá dentro dos moldes da política que nós temos hoje. Por isso nós devemos entender que a nossa defesa da fé, a nossa defesa como cristãos, não é promovermos reinos humanos, mas é promovermos, veja algo fantástico, eu gosto, Daniel, livro do profeta Daniel, no capítulo 2, Nabucodonosor tem a visão das estátuas, da estátua que define a distribuição de como seriam os reinos da terra até o final dos tempos. Daniel capítulo 2, se você quiser abrir sua Bíblia lá. Daniel capítulo 2. Então ele começa aqui, ele vai falando sobre o sonho, Nabucodonosor pede a interpretação do sonho, Daniel traz a interpretação do sonho, e daí fala sobre a estátua, começando da cabeça, tronco, membros, até os pés. E diz o seguinte, que no sonho, Nabucodonosor vê no sonho o quê? Verso de número 34. Quando estavas olhando, Daniel fala, olha, isso foi o sonho. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílios de mão. Feriu a estátua nos pés de ferro, de barro e os esmagou. Então foi juntamente esmiuçado, destruído o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como palha no estio, que o vento os levou, ou seja, coisas totalmente sem valor e sem peso, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra, preste atenção nisso, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação. E aqui ele começa a dar a interpretação, dizendo o quê? Que aquela estátua estaria dividida entre os reinos, que foi de Nabucodonosor, depois veio o Medo-Persa, depois veio o Império Grego, o Império Romano, e virá o último império, que durará 7 anos, que será o Império do Anticristo. Mas é interessante que diz, olha só, no verso 44, a interpretação do sonho, mas nos dias destes reis, os reis, do final destes reis, no final dos reinos que compõem os pés em parte de barro e em parte de ferro, diz, Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará, esmagará, destruirá, consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Ele está falando aqui, é interessante que quando chega no final desta revelação, do final da história do governo do homem sobre a humanidade, na visão de Nabucodonosor é visto o quê? Do monte, do lugar alto, é cortada uma pedra sem auxílio de mãos, ou seja, não é uma manipulação humana, não é um governo humano, mas esta rocha vem e entra em choque com todos os governos, toda a filosofia, todos os valores
nos quais os governos do mundo são construídos, e começa a esmagá-los dos pés até a cabeça. Tudo, não importa se foi ouro, o quão nobre, o quão rico, o quão precioso, será esmagado, e esta pedra acaba se tornando uma grande montanha que enche toda a terra. E nós vamos chegando no Novo Testamento, nós vamos descobrir o quê? Que vai haver a revelação do Novo Testamento o quê? Que Jesus é a pedra, que Jesus é a rocha. E aqui vem a importante comparação que devemos viver. Nós, como cristãos, devemos entender que neste mundo nós nunca teremos um governo justo. Neste mundo nós nunca teremos um governo perfeito. Neste mundo, governado por homens imperfeitos, cheios dos seus pecados, egoístas, preocupados com os seus próprios interesses, eles nunca serão homens que são referenciais de Deus. Nunca foi e nunca serão. Até o dia que venha realmente este rei que nada tem a ver com os homens. Este rei que nada tem a ver com os conceitos dos homens. Porque qual é o conceito que ele passa lá em Mateus? Vocês não podem ser assim, porque no reino dos céus não é um reino onde os homens ocupam funções para serem servidos. Mas o reino dos céus é um lugar onde os homens ocupam funções para servir. E aqui vem a autoridade desta rocha que é Cristo, que há de ser o grande rei sobre toda a eternidade. Por isso que Jesus, lá no capítulo 6 de Mateus, ele vai nos orientar na oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Pai Nosso que estás nos céus. Qual é a vontade do Pai do céu? É estabelecer na terra o seu reino eterno. Mas não vai ser estabelecido isso por causa de um político, mas vai ser estabelecido esse reino eterno por causa do rei perfeito que é Jesus Cristo. Ele é o rei segundo o coração de Deus. Ele é o rei que agrada a Deus. Ele é o rei que oferta diante de Deus a sua obra, o seu serviço. E por causa disso ele acaba conquistando essa posição. Quer ver uma coisa clara? Vá lá em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, há uma referência fantástica disso. Veja só, a dignidade de Cristo. Onde está a dignidade de Cristo? Onde está a dignidade do rei que há de reinar sobre toda a terra? Diz o verso de número 5 do capítulo 2 de Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo na forma de Deus, ou seja, ele era Deus. E como Deus, ele é Deus, ele era, mas naquele momento ele sendo igual a Deus, ou seja, o dizer que era Deus não era usurpação, não era tomar uma função ou um cargo que não lhe era de direito. Ele diz, sendo Deus, não teve por usurpação, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, o que ele fez? A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma do servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo, como servo e como homem, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E presta atenção no verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo aqui ele resume tudo isso dizendo, irmãos, naqueles dias, os homens viviam debaixo do quê? De uma democracia? Não existia uma democracia, existia um governo totalitário de Roma, que dava até algumas liberdades, mas eram liberdades vigiadas. E aqui ele está falando, olha, os homens nesse período ansiavam por quê? Por liberdade, ansiavam por justiça. Os homens no período de Paulo, de Jesus, ansiavam por impostos menores, porque os impostos eram injustos. Ou seja, eles ansiavam liberdade, eles almejavam segurança social, eles almejavam recursos para ter uma vida tranquila. Eles enfrentavam, naqueles dias de Jesus, naqueles dias de Paulo, os mesmos problemas e os mesmos anseios e os mesmos medos que nós enfrentamos. E aqui Paulo ele vai trabalhar justamente essa dimensão. Olha, você tem que parar de olhar para este mundo pensando o quê? Que nós vamos alcançar paz, vamos alcançar vida, vamos alcançar prosperidade num reino governado pelo homem. Mesmo que seja Deus que estabelece os reis, mesmo que seja Deus que estabeleça os poderes,
O reino que Deus nos tem preparado não é um governo no Brasil, como existia uma música antiga que falava, Deus olhou para essa nação de uma forma muito especial e dela se apaixonou. O que Deus pode se apaixonar da nação brasileira, meus irmãos? É uma nação de homens pecadores. A terra brasileira é maravilhosa, a paisagem, os recursos naturais. Mas o homem é homem como em qualquer face da terra. Não importa se é na América do Sul, se é no Brasil, se é na América do Norte, ou na Ásia, ou na África, na Oceania. Todos os homens são iguais, são todos pecadores. E todos os governos são iguais, são todos pecadores. Por isso que dentro dessa visão nós temos que entender que nós como cristãos devemos ansiar pelo reino dos céus. Devemos lutar pelo reino dos céus. Devemos tomar posição como cristãos, não em prol de governos de homens, mas em prol do governo dos céus. Por isso que a oração dominical, Jesus Cristo fala, olha, vocês têm que se desvincular dessa filosofia, deste mundo, dessa pobreza desse pensamento, como se o futuro e o melhor de Deus para vocês estivessem nesse mundo. O melhor de Deus para vocês não estão neste mundo, está no reino dos céus. E quando estabelecerá o reino dos céus? Quando aquele que é a rocha se estabelecer, destruindo todos os reinos humanos. Como isso se dará? Isso se dará na volta de Jesus. Jesus um dia voltará e julgará essa terra, estabelecerá o seu reino eterno, e nós devemos estar numa preocupação, num investimento das nossas vidas, nos preocupando em promovermos estes reis. Presidentes mudam a cada 4 anos ou a cada 8 anos. Políticos mudam a cada 4 anos, a cada 8 anos. Mas o Rei dos Céus terá o seu reino por toda a eternidade. E nós temos que ampliar a nossa cosmovisão, a nossa visão ampliada nos fará ver que nós temos a obrigação de promovermos nesta terra o reino dos céus. Porque independente de quem seja o governante humano, eles vão passar. Eles vão passar na sua insignificância, na tolice das suas palavras e dos seus gestos. Podem acertar? Podem errar. É mais certo que vão errar do que vão acertar. Mas, independente se acertam ou se erram, todos passam. Por isso que nós devemos entender que os nossos olhos, o nosso foco de visão e de objetivo, não deve ser nos sujarmos nesta configuração do mundo. Devemos ser sujeitos às autoridades? Sim. Devemos orar pelas autoridades constituídas? Sim. Devemos exercer o nosso direito de voto? Sim. Devemos, como cidadãos da terra, participarmos dos eventos da terra que promovem um bem-estar social melhor ou um pouco melhor ou um pouco pior? Sim, devemos. Mas nós devemos entender algo fundamental. Eles não são o nosso rei. Eles não são eles não são aqueles que estabelecem o reino dos céus na terra. Só Jesus Cristo é. Por isso que nós devemos vestir a camisa, literalmente, deixa eu usar uma expressão política, como cabos eleitorais de Jesus. Sermos os que promovem o reino dos céus, sermos os que anunciam o reino dos céus, sermos aqueles que buscam o reino dos céus, oram ao Pai pedindo o reino dos céus e a manifestação desse rei. Porque a justiça só será estabelecida quando Jesus a estabelecer. A verdade só será estabelecida quando Jesus a estabelecer. A integridade de um governo justo, santo e puro só existirá quando Jesus estabelecer o seu reino eterno. Por isso, venha a nós o seu reino. Você quer saber qual é o perfil do reino de Jesus? Vá comigo em Isaías, livro do profeta Isaías. E ali você tem uma palhinha, um panorama, um pouquinho do que vem a ser o reino de Cristo. Veja o que diz o capítulo 60, do verso 1 ao verso 5, diz: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasceu sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti, sobre o meu povo, sobre Jerusalém, sobre a minha cidade santa, sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a sua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê. Todos estes se ajuntarem, vem ter contigo.
Todos os filhos chegam de longe, e as filhas são trazidas nos braços. Então o verás e será radiante de alegria, o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, das riquezas das nações virão a ter contigo. Você vai um pouquinho adiante, no capítulo de número 65, veja o que diz a partir do verso 17, que fala um pouquinho sobre o reino que Deus dá de estabelecer sobre a terra por meio de Cristo. Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Aqui não é no sentido de que nós não vamos nos lembrar do mundo, nos lembrarmos do que aconteceu. Deus vai fazer com que haja uma amnésia coletiva sobre a história da humanidade, mas é para que não ficarmos naquela ideia, nos dias da ditadura era melhor, nos dias do Getúlio Vargas era melhor, nos dias de fulano ou de ciclano era melhor, porque o governo do PT foi melhor, o governo do PSDB foi melhor, o governo do PMDB ou da Arena, seja lá qual partido, foi melhor. É no sentido de falar, a coisa está tão boa que não fica saudade de nada que passou. E diz, mas vós folgareis neste reino que eu vou estabelecer, e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo, o povo que habita na minha cidade, regozijo, festa, e exultarei por causa de Jerusalém, e folgarei do meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro. No reino que Jesus estabelece não haverá choro, porque não haverá fome, não haverá peste, não haverá dor, não haverá injustiça, não haverá maldade daquele que governa, não haverá segundas intenções nas palavras ditas. E diz, não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto, ou seja, não vão viver em função de plantar para o governo, plantar para o governante, mas não, vão estar debaixo do cuidado deste governante para que tudo que façam redundem para eles mesmos como bênção. E diz, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão inutilmente, nem terão filhos para a calamidade, para uma guerra promovida por um rei insano. Por quê? São a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão junto, o leão comerá palha com o boi, pó será a comida da serpente. Não fará mal, presta atenção nisso, não farão mal, nem dano algum, em todo o meu monte santo, diz o Senhor. Este é o reino de Cristo. Este é o reino que nós devemos ansiar. Irmãos, o reino de Deus está reservado para aqueles que o amam, para aqueles que esperam nele. E este reino dos céus é que nós devemos buscar. Por isso ele diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Buscar em primeiro lugar o reino do Pai Celeste. Buscar em primeiro lugar, ou venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Se você vai comigo agora em Apocalipse, capítulo 21, você vê a seguinte referência de qual é o reino que Deus tem reservado para nós. Olha que coisa fantástica, maravilhosa. Verso 1, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, vestida como noiva, adornada para o esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis a habitação, o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. E este Deus, o que fará? Lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras.
Escreve, eu estou assinando esse decreto, eu sou o rei e eu vou dar este reino para vocês. Um reino onde não haverá lágrimas, não haverá dor, não haverá luto, não haverá choro. Um rei onde no monte do Senhor haverá justiça. E ainda diz mais, verso 22 do capítulo 21. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nesta cidade, onde Deus habita, não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca mais, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação, o que é nojento diante de Deus, nem a mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, estão a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas das árvores são para a cura das nações. Nunca mais, preste atenção, haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão as suas faces, e nas suas fontes está o nome dele. Então já não haverá mais noite, nem precisam eles de luz, nem de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinará pelos séculos dos séculos. Essa é a dimensão do reino dos céus. Essa é a dimensão do reino que nós devemos entender que somos súditos. E é este reino que devemos estar preocupados. Por isso, irmãos, no meio dessa confusão política, que já existiram tantas, estão existindo agora, sossegue o teu coração. Saiba que no controle de todas as coisas está um Deus que tem preparado para nós um reino. Que nós tiremos os nossos olhos dessas perspectivas humanas, mundanas, limitadas, e comecemos a promover no nosso coração, primeiramente, os valores e a riqueza do reino dos céus. Porque é isso que importa. Porque nós passamos, os reinos dos homens passam, mas o reino de Deus será estabelecido por toda a eternidade, e sobre nós que cremos nele haverá justiça. Daí você pode me fazer uma pergunta, mas o que me faz um súdito dos céus? Eu, para poder ir para o Canadá, eu preciso de um passaporte brasileiro, que me identifica como cidadão do Brasil. Mas eu preciso ter uma autorização para circular no Canadá. Eu não posso só com os passaportes ir para lá, eu tenho que ter uma autorização do governo. Então eu preciso passar por uma sequência de entrevistas, alguns pré-requisitos, apresentação de documentos que me tornam lícitos, me tornam uma pessoa lícita a entrar legitimamente no país. No reino dos céus não é diferente. E eu quero deixar com vocês duas referências bíblicas fundamentais. Uma delas está em Marcos, capítulo 1. Porque entenda, o reino dos céus vai ser estabelecido, independente das escolhas dos homens. Isto é ponto passivo, é ponto vencido, o reino dos céus virá. Quer você creia, quer não, quer você busque ou não, quer você o promova ou não. Mas veja só o que Jesus diz em Marcos, capítulo 1. Veja lá, capítulo 1 de Marcos, verso de número 14 e 15. É a primeira pregação de Jesus. Veja só o que diz. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia e pregando o evangelho de Deus. Veja o que o evangelho de Deus diz. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. O que é necessário então você fazer diante dessa realidade do reino de Deus? Arrependei-vos e crede no evangelho. Primeiro requisito que é fundamental você entender, meu querido, é impossível entrarmos neste reino dos céus. Entrarmos nesse reino de Deus, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, se nós não reconhecermos a nossa condição de pecador e não nos arrependermos e entendermos que só há uma forma de sermos livres dessa condição de pecador, é crendo no Evangelho. O Evangelho é Cristo, o Evangelho é sua obra, o Evangelho é a conquista de Cristo quando Ele morreu na cruz e nos perdoou dos pecados. Sem esta crença no Evangelho, nós jamais entraremos no reino dos céus. Nós jamais desfrutaremos do reino dos céus. E se você for um pouco comigo adiante em João, Evangelho de João capítulo 3, Jesus estabelece um outro conceito fundamental, vinculado a este arrepender-se e
ao crer no Evangelho. Quando você chega em João capítulo 3, que é também um dos discursos famosos de Jesus com Nicodemos, ele justamente fala com Nicodemos o quê? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de dizer: importa-vos nascer de novo. É necessário que você se arrependa, é necessário que você creia, e é necessário que você nasça de novo. Esta autorização para entrarmos no reino dos céus, a autorização para fazermos parte dos direitos do reino dos céus, está nessas três escolhas que temos que fazer. Primeiro, nós escolhemos crer no Evangelho. Diante do crer, nós nos arrependemos de quem fomos. E nós aceitamos nascer de novo da água e do Espírito. A água simboliza a palavra de Deus, João deixa bem claro isso no seu Evangelho, isso é estudo para outro dia. E o Espírito é a influência do Espírito Santo, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, neste dia, saiba isto, que Deus quer te transportar para o seu reino eterno. Um reino que não haverá confusão, que não haverá injustiça, que não haverá mentiras, que não haverá mensagens dúbias, mas um reino onde reinará justiça por toda a eternidade, onde o seu rei é justo, onde o seu rei não trabalha em prol do tirar, mas trabalha em prol do dar, onde o seu rei não conquistou um nome por grandes guerras e grandes submissões, grandes subjugar de poder sobre os outros, porque mandava, mas porque por meio da sua servidão ele recebeu um nome que está acima de todo nome. E para que nós possamos adentrar neste reino, nós devemos nos arrepender, nós devemos crer e deixar que o Espírito Santo transforme quem nós somos, para nos tornarmos referenciais deste rei, a semelhança dele no caráter, nas escolhas, para que o mundo que ainda não faz parte deste reino possa conhecer a mensagem do Evangelho e por meio disso nós realmente possamos nos tornar cabo eleitorais do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores e promovermos no coração dos homens a eleição de um Rei que se chama Jesus Cristo. E nessa manhã eu gostaria de deixar esse pensamento, essa reflexão com você. No meio desta confusão toda, somos de A ou somos de B? Isso é irrelevante, meus irmãos. Se eu estou com A ou com B é irrelevante. O importante é que nesses dias você esteja com Jesus. Porque no final das contas, o seu reino é o único que perdurará por toda a eternidade. Eu espero que você possa, nesse período, pensar a respeito e ter a resposta àqueles que estão ao teu redor. Porque não adianta nós ficarmos discutindo quem está certo e quem está errado, mas estarmos neste dia promovendo o reino dos céus, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe teu coração, que espero ter te dado alguns assuntos do que pensar, tá bom?